Bom dia, irmãos e irmãs. Cá estamos mais uma vez para a nossa escola dominical nesse trimestre, que estamos estudando o Apocalipse de São João, especificamente as lições das 7 igrejas do Apocalipse. E nesta manhã nós veremos a igreja em Tiatira, que o texto está em Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 28. Eu quero aproveitar e antes de iniciar essa aula, que é endereçada a jovens e adultos, parabenizar a mocidade da nossa igreja, porque hoje é o dia da mocidade presbiteriana. Então, no seu boletim você viu aí a logomarca da UMP, a logomarca do quadriênio que a UMP está promovendo. Então, que Deus continue a abençoar os nossos jovens que são parte do público-alvo desta transmissão. Faço a leitura inicialmente do texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 28. Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Gracioso Deus, Pai de bondade e misericórdia, louvamos-te pela tua palavra. Humildemente pedimos-te que o teu Espírito ilumine o nosso espírito, a nossa mente e entendimento no estudo das verdades eternas. Que elas sejam aplicadas com clareza às nossas realidades presentes. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, como sempre recomendamos nos sermões, nas lições da escola dominical. Nós estamos prosseguindo e hoje a igreja foco é a igreja em Tiatira, uma igreja que revelava uma certa tolerância, como diz o subtítulo de nossa lição de hoje, mas era uma igreja que na realidade tolerava a imoralidade. Nós seguiremos o roteiro que temos usado nas últimas lições e o primeiro destaque que fazemos é precisamente no verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. A igreja, como já dissemos, ela recebe a carta através do seu anjo, através do seu pastor, e ele então traz o ensino, aquilo que da parte de Cristo deveria ser transmitido à igreja. E a igreja em Tiatira era uma igreja que tolerava a imoralidade. Imoralidade é tudo aquilo que não é moral.
Luiz Wesley de Souza classifica a igreja de Tiatira como uma igreja sem o propósito da pureza e santidade. Eu, vez por outra, cito esse autor. Ele publicou um livro, e naquele livro, ele é citado naquele livro escrito por Barro, na verdade, e o título é Uma Igreja Sem Propósitos. Isso foi bem naquela época em que se divulgava muito aquela metodologia de uma igreja com propósitos. Então, em uma jogada de marketing bem feita, eles publicaram um livro, Uma Igreja Sem Propósitos. E aí a igreja em Tiatira era uma igreja que não tinha o propósito de pureza nem de santidade. Como sempre fazemos, referimos o contexto, a localização da cidade em que a igreja estava, e Tiatira ficava a 64 quilômetros do Mar Egeu. Hoje ela é conhecida como Aksar. Era um centro comercial da Ásia Menor e, embora tenha sido destruída por um terremoto, ela foi reconstruída posteriormente com a ajuda romana, e ali produtos têxteis eram muito comercializados. Do ponto de vista religioso, a cidade de Tiatira era uma cidade idólatra. Então essa é uma nota que sempre focamos, ou temos focado em cada uma das lições até aqui, e aquelas cidades eram idólatras, e aquelas igrejas estavam inseridas em ambientes idólatras. Ponto de contato com a nossa realidade hoje, onde a idolatria se revela de variadas formas e maneiras. Em Tiatira praticava-se um culto, não somente idolátrico, mas um culto que era uma variação dos antigos cultos babilônicos. E ali o culto a Tirímenos foi associado a Apolo, deus Sol, e posteriormente absolvido pelo culto ao imperador. Interessante o culto idólatra era dirigido a uma divindade, depois passa para outra, até que finalmente e conjuntamente, cumulativamente, passa também a ser um culto ao imperador. Profissionalmente, podemos até ter um link com a realidade latino-americana, porque Tiatira pode ser considerada como sendo o berço do sindicalismo. E no contexto latino-americano, a ideia de sindicato está muito presente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, Tiatira era o berço do sindicalismo. E Bortolini, um dos comentaristas, ele diz o seguinte: havia aí corporações de tecelões, alfaiates, tintureiros, curtidores, oleiros, forneiros, fundidores, artesãos de ferro e de bronze. E quando se fala em artesão de ferro e de bronze, nós podemos então entender que tratava-se de uma cidade de metalúrgicos. E aqui a gente vê um link poderosíssimo com a apresentação que Jesus Cristo faz de si mesmo. É interessante porque na Escritura, pela Escritura e através dela, Deus demonstra o interesse em se fazer entender. Em toda a Escritura nós vemos o Senhor nosso Deus se aproximando de nós. A encarnação de Cristo é um desses exemplos. E ao apresentar-se à igreja que estava na cidade de Tiatira, uma cidade de metalúrgicos, retoma-se do primeiro capítulo, como já temos referido também, uma especificação. E aí no verso 18, nós lemos o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aí você imagina que metalúrgicos, ouvindo essa descrição, identificam-se com ela e percebem a beleza, a complexidade da apresentação. As figuras, meus irmãos e irmãs, usadas nesta apresentação, levam em conta a cultura popular e a vida dos trabalhadores em Tiatira. Aliás, este é um desafio sempre presente para pregadores deste tempo, para aqueles que se dedicam a ensinar as Escrituras, a tornar as Escrituras, permitam-me a correção, manter as Escrituras próximas ao povo, porque a Escritura foi uma forma de Deus se aproximar do povo, a sua palavra foi revelada. A encarnação de Cristo foi outra forma, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o nosso desafio como pregadores, como professores da escola dominical, é manter a palavra próxima do povo. A nossa palavra,
como vinda da parte de Deus e vinda da parte dele, deve estar próxima de você, deve ser inteligível, quer dizer, você deve entendê-la, você deve então aprendê-la e apreendê-la a partir da exposição. O fato é que ao tempo em que se traduz em linguagem humana, apresenta-se realidades divinas. O Senhor então contextualiza a sua mensagem. Olhos como quê? Olhos como chama de fogo. Aí simboliza a ciência de Deus que penetra o pensamento mais secreto. E aqui há uma clara demonstração para os habitantes de Tiatira que Jesus Cristo é superior a Apolo, o chamado Deus Sol, a Timbrinos, ao imperador, a quaisquer ídolos que eles cultuassem. De Apolo se dizia, e nós temos o registro, que como sendo o Deus do Sol e patrono da verdade, da música, da medicina, pai da profecia, filho de Zeus, fundou o oráculo de Delfos, que dava conselhos aos gregos através da Pitonisa, sacerdotisa de Apolo, que entrava em transe devido aos vapores vindos das profundezas da terra. E então o Senhor Jesus apresenta-se àquela igreja como sendo o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Olhos semelhantes como chama de fogo são olhos penetrantes, são olhos que põem a nu e destroem qualquer superficialidade, qualquer maquiagem, qualquer máscara, não necessariamente as máscaras que estamos usando para nos proteger, ou tentar nos proteger de alguma forma, mas as máscaras que são usadas diuturnamente para encobrir algo que está no oculto do coração. Aquele que tem olhos como chama de fogo, ele penetra no íntimo do nosso ser. Precisamos ter consciência, irmãs e irmãos, que as nossas vidas estão sob o olhar flamejante e penetrante de Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada está encoberto diante de Jesus Cristo. Essa verdade ela não deve nos assustar, nos apavorar, ela deve nos consolar, nos alentar. Nada escapa ao olhar penetrante do Senhor Jesus. Os pés semelhantes ao bronze polido, identifica-se com metalúrgico, semelhante àquilo que está no final do capítulo 2, verso 27. Se aos metalúrgicos de Tiatira Jesus se apresentou como metalúrgico, como ele se apresentaria a nós hoje? Como ele se apresentaria a você em sua profissão, com seus colegas de profissão? Certamente ele usaria uma categoria que lhe é conhecida, que ajudaria no entendimento de quem ele era. Jesus Cristo, ele se fez carne para eliminar a distância entre nós e Deus. Ele encarnou, ele tabernaculou, habitou entre nós, fazendo-se ser humano como nós e assim aproximando-se do ser humano. O Evangelho, meus queridos, é vida e deve ser vivido de maneira plena, de maneira completa. Os pés de bronze polido, bronze reluzente, eram firmes e contrastam com as incertezas da natureza humana, com as incertezas que são características e próprias da existência humana. Em Jesus Cristo, o Senhor emitiu um julgamento a Tiatira que tinha elogios e censura. E aqui nós olhamos para o elogio no versículo 19, onde a Escritura diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. O fato, queridos, é que Tiatira era uma igreja trabalhadora. Conheço as tuas obras. Ela progredia aos olhos do Senhor. Tiatira era uma igreja amorosa. Conheço o teu amor. Era uma igreja que amava, que tinha comunhão. Tiatira era uma igreja de fé. O versículo 19 diz ainda: conheço a tua fé. Era uma fé operosa, não uma fé de palavras apenas, mas uma fé que se traduzia no amor, na comunhão da igreja. Tiatira era uma igreja que servia, era uma igreja que diaconava, que ministrava. Conheço o teu serviço. Era
uma igreja que atendia, que estava atenta às necessidades das pessoas. Era uma igreja que se preocupava com o próximo. E por esses dias aí teve um filme que andou fazendo sucesso, O Poço, não é propaganda, é só uma referência, e que se caracteriza exatamente por pessoas que não se preocupam com outras. Aí vem spoiler, alerta de spoiler. Eles estão em níveis diferentes e quem está nos níveis superiores não se preocupa com quem está nos níveis inferiores e entende que quem está em um nível superior ao seu, consigo não se preocupa. Então, em certo sentido, é uma alegoria da nossa sociedade e sua estratificação social, mas o fato é que a igreja em Tiatira era uma igreja que servia. Ela estava preocupada com as pessoas e por isso a Escritura diz, conheço o teu serviço. E em tudo isso era uma igreja que perseverava, conheço a tua perseverança. Era, portanto, uma igreja fiel e perseverante que não se deixou abater. Era uma igreja que progredia. Veja que no final do versículo 19, depois de dizer no começo, conheço as tuas obras, no final do verso 19 se diz, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Isso significa, irmãos, que Tiatira, ela não ficou estagnada, paralisada, ela não vivia do passado. As obras do presente eram desenvolvidas, eram maiores, eram mais numerosas que as do passado. Tiatira era uma igreja diferente, porque ela não havia perdido o primeiro amor como a igreja em Éfeso. Tiatira era uma igreja vigorosa, era uma igreja, até aqui pelo que vemos, com a qual todos nós nos orgulharíamos de pertencer. Há uma igreja que persevera, que ama, que serve, que tem fé, mas a Tiatira são feitas algumas censuras. E aí no versículo 20 nós lemos a censura, quando se diz, tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que vemos aqui é o resgate de uma figura, de uma personagem do Antigo Testamento, Jezabel. Jezabel é mencionada cerca de 20 vezes na Bíblia, uma vez no Apocalipse, e 19 outras vezes no primeiro livro dos Reis. Sobre Jezabel, precisamos resgatar alguns dados, até para entender a referência a ela em nosso contexto. Jezabel era uma princesa fenícia, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que se casou com Acabe, registro em 1 Reis 16, 30 a 31. Jezabel adorava a Baal e levou seu marido, rei Acabe, rei de Israel, a fazer o mesmo. 1 Reis 16 traz esse lamentável relato. Jezabel perseguiu e matou os profetas do Senhor. 1 Reis 18, 4 e 13. Jezabel era uma falsária. Ela falsificou cartas em nome do rei, planejou e ordenou o assassinato de Nabote. 1 Reis 21, versículo 8 e seguintes. Jezabel morreu em cumprimento de profecia. 1 Reis 21, 23, comida por cães. 2 Reis 9, 36 e todo o contexto. Pelo contexto mais abrangente dos livros dos reis e das crônicas, conclui-se que Jezabel teve uma filha, e a filha de Jezabel era chamada de Atália. 2 Reis 11, 1 a 20, 2 Crônicas 22, 1 a 23, 21. Eu tive uma colega, uma professora que depois se tornou colega, a doutora Joyce Clayton, e em seu escrito é Jezabel, como se derruba uma casa. Sobre Jezabel ela comentou o seguinte: a filha de Jezabel, Atália, se casou com Jeorão, rei de Judá, um dos piores reis do Reino do Sul. O casamento provocou uma revolta imediata tão grande que Jeorão precisou matar até seus próprios irmãos, 2 Crônicas 21. É quase desnecessário dizer que ele se foi sem deixar de si saudades, 2 Crônicas 21, 20.
O texto, porém, frisa o quanto ele sofreu de uma enfermidade incurável que fez com que as entranhas saíssem, tudo por causa da esposa, porque a filha deste, de Acabe e de Jezabel, era sua mulher. 2 Crônicas 22:6. Então o que vemos, meus queridos, é que os frutos ruins, os frutos amargos, os frutos perversos de Jezabel se fizeram sentir até na próxima geração. Atália, ela tinha o espírito de Jezabel, que pode ser visto esse espírito no versículo 20, quando lemos: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A imagem da mulher do Antigo Testamento é trazida para identificar uma personagem da igreja em Tiatira no Novo Testamento. E se a Jezabel do Antigo Testamento contaminara até a próxima geração, esta, chamada de Jezabel agora em Tiatira, ela contamina a igreja. Havia naquela igreja, a Bíblia diz, uma mulher que se dizia profetisa. Ela não era profetisa, ela se dizia. Ela ensinava e enganava os servos de Deus. Ela induzia os servos de Deus a fornicarem, a se prostituírem. Em Tiatira nós temos uma referência ao espírito maligno de Jezabel, que influenciou Jezabel, que influenciou Atalia e que influencia tantas pessoas ainda hoje, que malignamente influenciam cidades, influenciam muitas igrejas. Mas afinal, quem seriam as Jezabéis na igreja de Cristo? Em Tiatira, quando eles recebem a carta, eu imagino que a igreja começa a identificar quem era aquela mulher que no seio da igreja queria apresentar-se como se profetisa fosse e buscava ensinar de alguma maneira a igreja. Certamente a igreja identificava quem era esta que eles toleravam e que a Escritura condena. Poderíamos identificar 3 tipos de pessoas que retratariam o espírito de Jezabel em nossos dias: os enganadores cínicos, os enganadores equivocados e os enganadores infernais. Tolerar Jezabel é tolerar qualquer impureza no coração, na vida, no seio da igreja. A tolerância ao erro é uma ameaça à vida da igreja. A tolerância ao pecado abre as portas, escancara as portas para o mal. Ouvir Jezabel é buscar uma religião orientada pelo prazer. Seguir Jezabel é promover o pecado no seio da igreja, sob a máscara, muitas vezes, de uma espiritualidade vazia. Tolerar Jezabel, meus irmãos e irmãs, é deixar de combater o erro para não perder a popularidade. O espírito de Jezabel é uma ameaça à família. O espírito de Jezabel é uma ameaça à igreja. O espírito de Jezabel é uma ameaça à sociedade. E aí lá em 2 Crônicas 29:7, 2 Crônicas 29:7, nós lemos o seguinte: porque a perversa Atália e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Então nós concluímos que o espírito de Jezabel é mensageiro de Satanás. Sobre o espírito de Jezabel, o pastor Mike Stott, ele diz: aquela mulher Jezabel, pode até ser que esse não fosse o nome verdadeiro dela, mas se encaixava como uma luva. Jezabel era uma mulher dominadora, zangada, cheia de si, cheia de vontade própria. Ela possuía um espírito masculino numa mulher. As Jezabéis, e aí um comentário que ele faz, elas se casam sempre com homens palermas, como foi Acabe, que se deixam dominar e que não vivem em harmonia, mas vivem em um ambiente, em um lar perverso. O espírito de Jezabel, continua o Mike Stott, o espírito de Jezabel é aquele espírito maligno e satânico que faz com que a mulher busque o domínio sobre o homem e não ser uma auxiliadora, ser uma cooperadora. E aí isso se manifesta de várias formas em nossa sociedade contemporânea.
através da rebeldia, presente não somente em mulheres, mas em homens, em filhos, em pessoas que têm uma aversão a toda e qualquer autoridade e que vivem de uma maneira a beirar a anarquia. O espírito de Jezabel continua sendo uma das principais razões pelo alto índice de divórcio. A Escritura condena o divórcio. Conquanto seja legal em nossa sociedade, ele é imoral biblicamente, porque contraria os propósitos de Deus, contraria a orientação da Escritura. A Escritura tolera o divórcio. E aí o próprio Cristo diz: Moisés, pela dureza dos vossos corações. Nós devemos cultivar corações e mentes ensináveis e não resistentes à palavra de Deus. O espírito de Jezabel hoje é uma das principais razões pelas quais mulheres se recusam a ter filhos e desta forma interrompem aquela missão que é a mais sublime, que é o de gerar a vida. Percebam a sublimidade da maternidade. Há algumas semanas comemoramos o Dia das Mães, aliás, há 7 dias atrás. A maternidade é algo tão sublime, tão divino, que Deus, o Senhor do Universo, Ele escolheu o útero de uma mulher como porta de entrada nesta terra. E aí você tem o Deus Pai, as duas naturezas, a divina e a humana. Você tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito no útero de Maria. Então a maternidade é algo sublime, é algo extraordinário, um privilégio dado por Deus às mulheres. E o próprio Deus, quando encarnou, Ele poderia simplesmente aparecer nesta terra, mas Ele optou por vir pelo útero de uma mulher. O espírito de Jezabel, ele afasta as mulheres deste dom, desta graça tão maravilhosa, que inclusive do ponto de vista da preservação da espécie, é fundamental, porque um homem sozinho não produz filhos, não tem como, a mulher sozinha não, mas a mulher ela teve o privilégio de gerar, de gestar uma vida dentro de si. E finalmente, não menos importante, o espírito de Jezabel é aquele espírito que faz de meninos, faz homens efeminados e meninas e mulheres masculinizadas. E aí você quebra os papéis, você quebra a beleza de cada gênero. Nada mais desrespeitoso com o gênero masculino e feminino do que você confundir as suas essências e deixar de vivê-los em sua plenitude. E aí é preciso estar alerta para não tolerar o espírito de Jezabel que contaminava a igreja em Tiatira. No verso 21 há um registro de uma oportunidade de arrependimento. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Aliás, essa é uma das características daqueles que vivem sob o espírito de Jezabel, a rebeldia. Eles têm a oportunidade de arrepender-se, mas se recusam. Isso às vezes até em nome de uma suposta falsa santidade. Eles se rebelam contra a autoridade, se rebelam contra a igreja, se rebelam contra Deus, se rebelam contra tudo e todos, e assim fazendo rebelam-se contra a natureza de sua própria existência. O castigo pela rebeldia vem no verso 22. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e rins e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Diante do julgamento há um apelo. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Meus queridos, algumas vezes os segredos de Satanás apresentam-se como segredos de Deus. Aliás, uma das mais antigas estratégias do diabo é deturpar a palavra de Deus, é pegar a santa palavra de Deus e moldá-la aos seus interesses particulares, às suas interpretações sectárias. Isso, por vezes, macula a unidade da igreja. Isso, por vezes, prejudica o cristianismo, prejudica a comunhão dos santos. Então, é preciso tomar cuidado que Satanás, por vezes, se disfarça,
se apresenta, se traveste de anjo de luz. Esta é uma das estratégias mais antigas e mais terríveis do diabo. Fazer com que servos de Deus vivam um cristianismo falso. E todo falsário orgulha-se de sua obra ser confundida com a original. Por isso é preciso cuidado com os supostos profetas e profetisas que estão por aí hoje. É preciso cuidado com as apostolices do século XXI. É preciso discernimento para ouvir o anjo da igreja. Os fiéis devem apegar-se à verdade. Os fiéis devem apegar-se às Escrituras. Os fiéis devem apegar-se a verdades eternas, aos marcos antigos. No caso da nossa igreja, sobretudo, devemos nos apegar às Escrituras, devemos nos apegar aos símbolos de fé da nossa igreja, que explicam, que aprofundam, clareiam, aplicam as Escrituras ao ambiente do nosso contexto. E finalizando, vem a promessa ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A uma igreja em uma cidade de metalúrgicos é prometido que ela regerá com cetro de ferro. Isso, meus queridos, é mais uma contextualização da mensagem do Senhor. Tiatira, uma igreja que tolerava a imoralidade. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Memorial, a Igreja Cristã Brasileira, ela tem diante de si o desafio de não tolerar a imoralidade, não tolerar o erro, não tolerar falsos ensinos, permanecer fiéis às Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis às Escrituras. E se você tiver alguma dúvida, consulte as Escrituras, examine a Confissão de Fé de Westminster, examine o Catecismo Maior, o Catecismo Breve, consulte um dos pastores da igreja. Nós estamos aqui para servir a igreja e para entregar à igreja a mensagem do Senhor que temos recebido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família, o teu lar. Logo mais às 18 horas estaremos juntos mais uma vez para cultuar ao Senhor em nossos lares e através da transmissão online. Lembrando que ao longo da semana, às 18 horas, sempre às 18 horas, teremos uma meditação bíblica. Nesta semana a meditação será com base no Salmo 121. Em cada dia eu trarei o Salmo 121 para a meditação da igreja. E às 20 horas, de segunda a quinta, temos os PGs, a reunião dos casais no sábado às 20. Participe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, Pai de misericórdia, somos-te gratos por tua santa palavra. Abençoa-nos com a fidelidade e o discernimento. Em nome de Jesus Cristo, em quem temos o perdão dos pecados, nós oramos. Amém.